O Ancelotti assume a seleção brasileira de forma oficial. O Edinaldo está fazendo aí o último ato dele de desespero, de tentativa, porque ele sabe que a coisa está muito feia para ele, né? A queda do Edinaldo está cada dia mais comentada nos bastidores, seja pelo Conselho de Ética, seja até por alguma decisão judicial. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Se eu fosse o Ancelotti, eu tinha sido um pouco mais cauteloso, eu esperaria talvez uma semana para falar, cara, resolve esse negócio aí de quem vai ser o presidente para eu saber com quem eu estou falando, né? Porque eu vou assinar contigo, amanhã tu sai, fica um negócio mais... Cara, vamos ao que importa. O Ancelotti assina um contrato, pelo que diz a Globo.com, até o final da Copa de 2026. Achei pouco, acho que você vai contratar um treinador desse gabarito, eu acho que você contrata ele para 2 ciclos, não sei se ele aceitaria, mas na minha cabeça esse é um ano emergencial, que você vai fazer um trabalho de 10 amistosos e vai jogar a Copa, e depois sim, você faria um trabalho com mais calma e tal. Mas o nome Ancelotti ele é indiscutível, né? Qualquer pessoa que quiser discutir o nome do Ancelotti, tá de sacanagem. O cara ganhou a porra toda, onde ele passou ele foi campeão. É um grande treinador, um dos maiores do mundo, e como todo mundo sabe, eu não gosto da ideia do treinador estrangeiro em seleção nenhuma, não é só na do Brasil. Mas, se vai ser um estrangeiro, tinha que ser o Guardiola, para mim 0-1, não deu. O Ancelotti é um nome absolutamente dentro das possibilidades de ser um dos maiores treinadores do mundo, porque é isso que merece a seleção brasileira. O Ancelotti, com absoluta convicção do que eu estou dizendo, ele chega no maior momento da carreira dele, que é dirigir a maior seleção no maior torneio do mundo. Não tem nada maior para um treinador do que dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Real Madrid, porra nenhuma, isso é coisa de Enzo. O maior momento, a maior coisa que você pode ganhar na sua vida é um título com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Então o Ancelotti vai ter essa oportunidade. Positivamente, ele se dá muito bem com a maior parte dos jogadores do Brasil. Ele tem um estilo de trabalho já se acostumado com a Europa, que é a base do time do Brasil quase que inteiro. Todo jogador brasileiro joga na Europa, né? Então você tem algumas facilidades. A principal para mim, cara, a coisa que eu mais gosto nisso tudo é o respeito. Eu bati na tecla aqui da época do Ronaldo, falando o seguinte, cara, a seleção brasileira precisa de hierarquia. Não dá para você olhar para o treinador e não ter uma mega admiração pelo cara, olhar para o seu presidente e também não ter. Porque aí de cima para baixo não tem nada. Né? Você tem a figura do Rodrigo, que todo mundo respeita, mas assim, no meio dele, ele tá no meio de 2 caras que não tinham admiração dos caras, tinham no máximo ali um respeito e tal. Quando você tem um Ancelotti, o teu chefe imediato é alguém que, no mínimo, você respeita e escuta. Então, assim, eu acho que o Ancelotti pode ser o cara a falar, Neymar, vou te botar de centroavante, ou vou te botar para fazer um toque na bola, vou mudar o seu jeito de jogar, eu não quero que você volte para buscar a bola. E aí talvez o Neymar escute o Ancelotti. Quando você fala, Vinícius Júnior, eu sei como é que você rende no Real Madrid, e eu sei por que você não rende na seleção brasileira. O Ancelotti talvez seja o cara ideal para dizer isso pro Vinícius Júnior. O Ancelotti talvez seja o cara ideal para dizer para os volantes da seleção por que não está funcionando. O Ancelotti talvez seja o cara ideal para encontrar uma forma de jogar que os laterais do Brasil não sejam tão deficitários para o time quanto eles são hoje. Então, por ele conhecer muito bem aquele ambiente e fatalmente os jogadores da seleção brasileira estão quase todos lá, a gente perde o olhar para o Brasil com absoluta certeza. O Ancelotti não tem a menor ideia de como é que joga o Palmeiras, como é que joga... Não tem a menor ideia, óbvio, está ocupado lá no Real Madrid. A gente perde o poder dos nossos jogadores aqui do Brasil de serem melhor observados, mas a gente ganha com o fato de que a maior parte dos jogadores jogam lá fora e ele é um treinador de fora. Então, a gente tem ganhos e perdas, mas os ganhos, na minha opinião, são maiores do que a perda. Para mim, como eu bati muito na tecla de que para mim a hierarquia era a parte mais importante ali para mudar o ambiente da seleção, eu acho que o Ancelotti ajuda muito nesse aspecto, porque é um treinador que todo mundo respeita. É um treinador que a gente sabe tudo que ele é capaz, e tal. Eu não acho que o Ancelotti seja um treinador que jogue um futebol do Guardiola, por exemplo. Eu não acho que o Ancelotti é um cara que quer ter o domínio do jogo, toque de bola e tal. Só que ele é um cara de resultado, ele é um resultadista. Cara, faltando um ano da Copa do Mundo, nós vamos esperar o quê? Um treinador que chegue lá, faça mágica e faça o Brasil jogar um futebol espetacular? Não, a gente vai esperar um resultado, né? E o resultado pode vir através de, cara, vamos fechar aqui e tal, na hora que a bola sobrar, passa por esse aqui, chega no Ney, vai pro Rafinha, pro Vini e pum, chegamos na cara do gol dessa maneira. O Vini no Real Madrid é um cara que não fica com a bola o tempo inteiro, né? Então, eu acho que pode funcionar, pode dar certo, torço demais por ele, vamos ver o que acontece. Eu só temo pela possibilidade aí de uma reviravolta política dentro da CBF nos próximos dias, que é uma coisa que está sendo muito falada nos bastidores, que o Edinaldo vai cair. E se isso acontecer, você acertou com um presidente que não é. E aí eu não sei quem vai entrar. E se entrar um cara lá que chega e fala, mas eu não queria um estrangeiro, tem a história de falsificação de assinatura sendo investigada aí e tal. Eu não sei legalmente o que isso pode acontecer. Se eu fosse o Ancelotti, eu tinha esperado para mais uma semana ou 2 falar, peraí, resolve essa pica aí de vocês que, né? Mas também o Ancelotti não é trouxa, ele assinou um contrato. Esse contrato é uma multa. Se eventualmente acontecer alguma coisa e por algum motivo cancelarem alguma coisa, ele tem direito a receber a multa dele, porque ele não tem nada a ver com isso. Então, o Ancelotti está bem blindado. Eu lamento ter que esperar terminar o campeonato lá, embora esteja terminando, mas gostaria que ele já tivesse mais próximo para mandar lista, convocação e tal, né? Eu acho que já poderia estar
um pouco mais próximo, mas tem que terminar o compromisso dele com o Real Madrid. O Real Madrid não vai liberar e meio que abrir mão, né? Falar, perdemos de vez e acabou o ano, mas é verdade, é que aconteceu, né? Acabou no sábado, acabou o ano no domingo, né? Acabou o ano pro Real Madrid quando perdeu o Barcelona. Mas temos treinador, gente. Pelo menos eu acho que a gente tem a dignidade e a tranquilidade de saber, cara, nosso treinador para a Copa do Mundo é esse cara tá chegando, a gente sabe os jogadores que ele gosta, que ele não gosta, estamos ansiosos pra caralho pela primeira convocação dele, pelo primeiro treino, para ver quem é o time. Mas pelo menos o Brasil tem o básico, né? O Brasil tem um técnico, seus jogadores, e a gente sabe mais ou menos como é que é. E agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vai ter mudança no time. Eu acho, por exemplo, o Rodrigo, que não é titular no time dele, dificilmente vai ser titular na seleção brasileira nesse momento. O que ele vai botar na direita? O Luiz Henrique? Ele vai adaptar o Rafinha para a direita para botar o Neymar na posição dele? O Neymar vai estar apto para jogar até o momento da estreia? Ele vai levar o Neymar num primeiro momento com, sei lá, 2, 3 jogos pelo Santos, ou ele vai esperar e falar, não, pega a tua sequência aí, depois você sabe que você vai. Não sei. Né? Quem é o volante dele? Vai ser o Casemiro? Ele vai manter Bruno Guimarães, André, João Gomes, esses caras? Ele é um cara que ama o Thiago Silva ao ponto de chamar o Thiago Silva de volta para a seleção? Não sei. O Marquinhos está na final das Champions, dificilmente vai perder a vaga dele. Ele acha que o Militão é o zagueiro, ele acha que o Magalhães, a gente não sabe. Então a parte legal é que a gente vai viver as próximas semanas aí na expectativa de saber o que o Ancelotti pensa sobre os principais jogadores do Brasil e depois a expectativa de ver em campo pela primeira vez. Mas dentro das escolhas abertas à possibilidade de ser gringo, não sendo Guardiola, para mim é muito pouco discutível que o Ancelotti é o segundo melhor treinador do futebol mundial, embora o estilo de jogo dele não se assemelhe, né, ao do Guardiola, mas também não passa nem perto de ser um Mourinho, que foi um nome dito aí pela imprensa de que era um dos nomes, e a CBF, todas as pessoas que eu tenho contato me falaram que nem fudendo o Mourinho seria treinador da seleção brasileira, porque qualquer time que zela por um futebol ofensivo jamais contrataria o Mourinho para ser treinador. E esse é o caso também da seleção brasileira. Seja bem-vindo, Ancelotti, muito boa sorte, sua felicidade é a nossa. Camisas tailandesas réplicas perfeitas, de extrema alta qualidade e no precinho. Primeiro link na descrição. Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Ancelotti vai convocar a seleção brasileira no dia 26, estando no Rio de Janeiro. De fato, a seleção brasileira anunciou, e que por isso que, como a CBF anunciou, por isso que ele está falando do tema, porque por ele nem falaria sobre isso enquanto fosse técnico do Real Madrid, mas já que a seleção brasileira anunciou, ele estava falando que sim, que a partir do dia 26, o seu novo desafio será ser técnico da seleção brasileira, confirmando tudo aquilo que nós falamos no vídeo de ontem, que a CBF falou nas mídias sociais. Disse também que está muito motivado, tudo aquilo que a gente imaginava, e que o Real Madrid vai anunciar, vai confirmar isso, vai comunicar isso na hora que o Real Madrid achar importante. E que ele quer, até o dia 25, quando ele se despede do Real Madrid no jogo contra a Real Sociedad, ele que só quer pensar no Real Madrid, ele quer respeitar o cargo dele e respeitar o clube que ele está. Nada mais diferente do que a gente imaginava, era isso mesmo. E fica muito claro, fica muito evidente que a CBF correu com esse anúncio por uma questão política que abordamos no vídeo aqui de ontem. Você lembra o vídeo de ontem? Em que eu digo que ontem era um dia central para a vida política do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, porque ele corre o risco, como eu falei no 2 vídeos atrás, tá aqui no canal também, como eu falei do vídeo sobre a possibilidade do Edinaldo Rodrigues sair da presidência da CBF por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pode sair a qualquer momento. Quando você estiver vendo esse vídeo mais tarde, pode ser que nós já tenhamos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para afastar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Então, esse é um risco. Está muito na cara que o Edinaldo Rodrigues correu com esse anúncio pensando numa questão política, pensando numa questão de manutenção dele no cargo. Até quando ele acerta, até quando a CBF faz um golaço, que é a contratação do Ancelotti, pelo menos na minha opinião, até nisso tem política envolvida, né? Então, hoje ficou muito claro, a partir da manifestação do Ancelotti, que a CBF correu com esse anúncio. Dito isto, feito esse anúncio, e sabendo que o anúncio e que todo o acerto foi com a anuência do Real Madrid, isso daí já está confirmado, né? O Real Madrid sabia do acerto, o Real Madrid sabia do anúncio. Então, assim, a CBF fez com a anuência do Real Madrid. Vamos avançar nesse debate e aí trazer aqui uma confirmação
que eu tive agora de manhã de que o Ancelotti vai fazer a convocação da seleção brasileira, inclusive da lista que a gente chama de lista larga ou que a gente chama da pré-convocação, de 50 nomes ou mais. Não tem um limite, tá? Muita gente tem trabalhado com esses 50 nomes porque é um número redondo, mas não há limite. O Ancelotti e qualquer treinador pode convocar inclusive mais jogadores, pode convocar, sei lá, 60, pode pré-convocar 60 nomes. Então tinha um debate, tinha uma preocupação de quem faria essa convocação dessa lista maior, dessa pré-convocação, porque ela obrigatoriamente tem que ser entregue à FIFA até o dia 18, então você teria mais 5 dias aí para frente. Então havia uma preocupação, quem faria essa convocação? Seria o próprio Edinaldo Rodrigues? Será? Imagina a vergonha que seria da seleção ser pré-convocada pelo Edinaldo Rodrigues. Seria o Galvão Bueno e o Romário? Vocês lembram lá quando o Rodrigo Caetano esteve na cabine do Prime Video, lá naquele Flamengo e Vasco, naquele Vasco-Flamengo no Maracanã, e o Galvão tentou cavar para ele convocar? Ele falou, se não tiver ninguém, eu convoco junto com o Romário. Será que seria o Galvão Bueno que faria a convocação? Ou será que seria o Rodrigo Caetano e o Juan? Rodrigo Caetano, diretor de seleções, o Juan, um dos auxiliares técnicos. Nada contra, os dois conhecem muito de futebol, mas não é bacana, né? Acaba sendo feio, acaba sendo constrangedor para uma seleção do tamanho da seleção brasileira ser pré-convocada ou pelo Edinaldo Rodrigues, ou pelo Galvão Bueno, ou ainda que seja pelo Rodrigo Caetano ou pelo Juan. Então, isso não vai acontecer. O Brasil se livrou de ter o Edinaldo Rodrigues pré-convocando a seleção brasileira. Então, o Ancelotti vai fazer essa lista, a menos que ele não queira, tá? Pode acontecer. De ele falar, ainda não tô muito ligado, manda aí uma sugestão de lista que eu vou acatar. Talvez ele fale, só vou convocar realmente os 23 lá no dia 26. Então, assim, mas dependendo do Ancelotti, os jogadores que ele quiser pré-convocar, ele vai ter a ingerência nisso. Como vai funcionar? O Rodrigo Caetano e o Juan vão na quarta-feira para Madrid, e quando chegarem lá, vão se encontrar com o Ancelotti, para o Rodrigo Caetano e para o Juan passarem uma noção de como está a seleção brasileira, do que foi feito desde que eles assumiram, com o Diniz, com o Dorival, de que jogadores foram trabalhados, que jogadores foram observados, qual a logística pensada pela seleção. A gente sabe que a seleção vai treinar no CT do Corinthians, em São Paulo, depois vai viajar para Guayaquil para jogar no dia 6, depois volta para São Paulo e joga na Neoquímica Arena contra o Paraguai no dia 10. Então, tudo isso vai ser mostrado, tudo isso vai ser apresentado para o Ancelotti, e também vai ser mostrado para ele uma lista de, quase 100 jogadores que foram observados ou que foram trabalhados. E a partir daí, o Ancelotti vai, se ele assim decidir, fechar essa lista larga para ser apresentada no dia 18. Então, a menos que o Ancelotti não queira, o Brasil terá sua pré-convocação feita pelo Ancelotti ou feita com o crivo, com a análise, com a anuência do Carlo Ancelotti. E no dia 26, quando a seleção brasileira será convocada, haverá um evento, uma convocação na CBF com a presença do Carlo Ancelotti. Ficava a dúvida se ele, estando em Madrid no dia 25, para o último jogo do Real Madrid na temporada, no Campeonato Espanhol, porque o Real Madrid joga o Mundial de Clubes da FIFA. Aliás, também temos que fazer um vídeo sobre Real Madrid e Mundial de Clubes da FIFA, depois a gente vai falar sobre isso. Então havia dúvida se o Ancelotti estaria no Brasil, estaria no Rio de Janeiro para fazer a convocação no dia 26. A informação que ontem foi passada, e vários veículos repercutiram, é que sim, que o Ancelotti estará no Brasil para a convocação no dia 26. Então, a gente já projeta, a gente já imagina o Ancelotti estando na convocação e dando entrevista coletiva na convocação do dia 26. Ontem a gente falou muito no vídeo sobre isso, ele já conversou com o Casemiro, indicando que o Casemiro será convocado, no que eu acho que é um acerto.
Ele falou informalmente com o Neymar não tem condição de jogo agora, então ele falou com o Neymar. Muita gente preocupada, e eu também preocupado com essa possível influência do Neymar, do staff do Neymar, que foi muito falado na semana que eu estava lá na Europa. Acabei que eu nem fiz vídeo sobre isso, né? Mas acho que foram muitos elementos ali falando sobre a influência do Neymar e do pai do Neymar no veto ao nome do Jorge Jesus. Conversando com uma pessoa do departamento de futebol da seleção, essa pessoa me garantiu que no departamento de futebol nunca houve esse veto ou essa comunicação desse veto, mas que, como quem decidiu, como era uma decisão do Edinaldo Rodrigues, essa pessoa do departamento de futebol não sabia se isso aconteceu acima do departamento de futebol, ou seja, direto com o Edinaldo Rodrigues. Mas é uma questão que precisa ser compreendida. Se o Neymar estiver em condição de jogar, ele será convocado e tem que ser convocado, no meu entendimento, tá? Respeito quem pensa o contrário. A dúvida é, ele vai estar em condição? Ultimamente não tem estado. Então, hoje, para essa convocação, o Neymar não é um fator. Mas a volta do Casemiro foi trazida lá pelo Globoesporte.com, que o Ancelotti até falou com o Casemiro, indicando que vai ser convocado. Então, essas duas questões acho que evitam um constrangimento maior para a seleção brasileira. O primeiro, a seleção ser pré-convocada por alguém que não é o treinador, que acho que isso seria muito ruim. E a outra, acho saudável que o Ancelotti esteja na convocação, esteja presente até para esse primeiro contato com imprensa e que na prática é com o torcedor, né? O contato nunca é com a imprensa. Nós, né, os jornalistas, eles estão lá para fazer a conexão da notícia com o torcedor, basicamente. Então, acho que é importante isso daí. O que ele vai fazer para frente, aí a gente vai precisar entender qual o perfil de jogadores convocados. Eu não consegui apurar se a lista de 50 nomes ou mais será divulgada como foi da última vez. A última lista do Edinaldo, fizemos até vídeo aqui no canal. A última lista do Edinaldo não, a última lista do Dorival, a última pré-convocação teve essa convocação divulgada. Eu não sei se agora terá essa lista divulgada, mas será uma lista que passará pelo crivo do Carlo Ancelotti e que, para mim, acho que evita um constrangimento e evita uma vergonha da seleção, que seria ser escalada por alguém que não é o treinador da seleção. E aí, vamos aguardar para ver o tipo de pergunta que o Carlo Ancelotti responderá ou terá contra si. Até a galera do Flash Score fez essa brincadeira aqui, dizendo, pegando a sobrancelha lá, aquela sobrancelha assim do Ancelotti, qual pergunta vai deixar o Ancelotti com essa sobrancelha? Quero ouvir de você. Qual você acha que vai ser uma pergunta que vai deixar o Ancelotti com essa sobrancelha ali desconfiada? Meus amigos, é o seguinte, Carleto está confirmado, Ancelotti é o técnico da seleção, agora é olhar para frente e existe uma pergunta que está por aí. Como vai jogar a seleção de Carlo Ancelotti? A gente pode pegar inspiração onde? No Milan? No Real Madrid? Mas no Real Madrid de agora ou no Real Madrid de 2014? Ele passou pelo PSG, ele passou pelo Chelsea, ele passou pelo Everton, ele passou pelo Napoli, fazendo um mistão de tudo que o Ancelotti já produziu. Dá para projetar a seleção brasileira? É o que a gente vai tentar fazer. Seguinte, Carlo Ancelotti está confirmado. Primeiro veio o anúncio da CBF. E aí, no dia seguinte, Carlo Ancelotti precisou dar uma entrevista prévia, coletiva, que é padrão, antes dos jogos de La Liga. Acontece também na Liga dos Campeões. E o Ancelotti foi lá ter que falar, né? E, obviamente, queria ser perguntado sobre a seleção brasileira. E foi. E respondeu. Não muito simpático, mas respondeu. Falou, a partir do dia 26 eu serei técnico do Brasil. Até lá, dia 25 de maio, eu ainda sou técnico do Real Madrid. Eu acho que nesse ponto ele está certo. Ele precisa respeitar a instituição que acreditou dele 2 vezes, que transformou o Ancelotti no maior técnico da história do Real Madrid e que colocou o Ancelotti em outra prateleira, inclusive ajudou a transformar no maior vencedor de Liga dos Campeões. Então, óbvio que a relação tem que ser respeitosa. Então, eu entendo a paciência do Ancelotti para falar sobre um assunto que é delicado. E aí ele também falou, não sei quando é que o Real Madrid vai fazer anúncio, eu também não preciso falar mais nada, porque a CBF já fez, né? Eles já anunciaram. Para mim ficou muito claro que o anúncio foi antecipado, que não estava no script ali, por mais que as partes
aparentemente tenham concordado com o anúncio, a CBF deu uma queimada de largada e deixou uma situação um pouco constrangedora. Mas está resolvido. O Ancelotti será o técnico da seleção. E aí tem aquela questão, né? Como é que o Brasil vai jogar? Quem será a lista principal do Ancelotti, os jogadores que mais vão ganhar chance? Lembrando, em junho já tem jogo de eliminatória. Inclusive, a estreia do Ancelotti vai ser fora de casa contra o Equador. Esse jogo seria na altitude e não será mais, o que é bom para a seleção. Não sei se o Equador vai mudar isso daqui para lá, mas ele já tinha tirado o jogo da altitude e colocado para algo mais acessível. Isso é bom. É um ambiente... Tipo, o Ancelotti nunca jogou na altitude na vida dele. Não sei nem quantas vezes veio à América do Sul, até como turista, então é um choque cultural totalmente diferente. Mas ele tem um poder de adaptação muito grande. E é isso que a carreira do Ancelotti diz. Ele é um técnico de várias plataformas. O Coach's Voice, que eu considero um dos melhores sites de análise tática que a gente tem por aí, inclusive quem quiser visitar depois do vídeo, vá lá, porque é muito legal, tem levantamento por clube, por treinadores, tem trabalhos específicos. Há uma análise lá, que é essa que eu escolhi aqui, eu não vou detalhar toda, mas ela serve de base para muito do que eu estudo e entendo sobre o que o Ancelotti pensa de futebol. Eu vou deixar, e esse levantamento, falando principalmente da relação mais recente do Ancelotti com o Real Madrid. Esse Big Data, essa análise de dados e análise de comportamental dos times do Ancelotti, ela é muito focada no retorno do Ancelotti para o Real Madrid, que foi em 2021 e está se encerrando agora em 2025. Lembrando, ele volta e ganha 2 Ligas dos Campeões. Uma logo de largada, assim. E ele tinha ganho o outro em 2014, num time que tinha muito talento individual e que tem uma peça naquele time que eu acho que pode ser importante para a montagem da seleção brasileira agora. Mas aí a gente vai ver isso com o tempo, porque eu espero também que esse vídeo não fique longo. Mas essa análise que usa os dados do iScout, ela é uma análise muito legal, porque ela vai lá atrás, na Juventus, que precisou mudar com a chegada do Zidane, e aí ali já mostra como o Ancelotti se adapta aos talentos que ele tem. O Ancelotti, e naquela Juventus ele já tinha uma imagem muito clara de que o seu sistema preferido é o 4-4-2, mas isso foi mudando. O Ancelotti ele já passeou na carreira dele em 4-2-3-1, em 4-3-3, ele já fez desenhos de time em momentos de 4-1-4-1, então assim, tem muita mudança. O Real, mais recentemente, ele tinha um sistema de um 4-3-1-2, que era uma variação de 4-4-2, mas que precisou ter este desenho para acomodar ou para transformar a melhor versão que a gente viu do Bellingham até hoje. Com a chegada do Mbappé, ele precisou fazer outra mudança. Então, o Ancelotti é um técnico de muitas facetas, mas é um cara que lida muito bem com o vestiário, que respeita muito as hierarquias, que algo que tudo indica, e quem já jogou com ele, e eu já tive contato, sempre fala de um cara muito justo e que não tem resistência, assim. Todo mundo gosta dele. É um cara, talvez, o cara mais respeitado no futebol, no trato pessoal e também no profissional. Então, assim, é um cara que provavelmente a seleção não é que ela terá o retorno de todos os medalhões, mas os caras experientes com hierarquia de seleção, eu acho que boa parte dessa galera será priorizada. Então, eu tenho até uma dificuldade de projetar a zaga, porque existe uma hierarquia ali muito clara, mas eu acho que tem 2 zagueiros que talvez por característica o Ancelotti prefira. No gol, eu acho que a gente claramente vai voltar a ter o Alisson como uma figura de extrema confiança do treinador, elogiadíssimo por todo o meio do futebol. O Raya, esses dias, goleiro do Arsenal, gravou um vídeo nos especiais da Premier League falando da inspiração que ele tem em cima do Alisson. Então, assim, a gente tem muito cara rodado e muito jogador experiente. Mas é claro, daqui a pouco eu vou tentar esboçar aqui, é claro que pode ter jogador que fure fila. Porque, assim, tem jogador que só precisa de uma chance para mostrar futebol. Pode ter gente furando fila aí, alguém que apareça absurdamente na reta e obrigue o Ancelotti a fazer adaptações. Ele já fez isso. Ele, por exemplo, quando o Kaká chega no Milan, o Ancelotti ele faz adaptações para acomodar o Kaká. Inclusive, ele usa o Kaká de maneira diferente em temporadas distintas. Por exemplo, o Kaká teve temporada
que o Inzaghi foi barrado e o Kaká virou o segundo atacante ali ao lado do Shevchenko. Mas já aconteceu também de o Kaká jogar como um homem de, não um 10 clássico, mas o homem por trás dos dois atacantes, com uma liberdade de atacar espaço e tal. Então, assim, ele fez essa adaptação. Como ele mexeu na Juventus dele para adequar a chegada do Zidane. Quando ele vai para o Real Madrid a primeira vez, ele muda para uma plataforma de 4-3-3, que ele até já tinha usado no PSG, mas ele usa ali mais claramente no Real Madrid. E faz um movimento que eu acho muito interessante com o Di Maria. O Di Maria, se a gente relembrar aquele Real Madrid, campeão inclusive de La Décima, e eu tive a felicidade de estar no Estádio da Luz naquele jogo, o Di Maria, que era um ponta esquerda, foi transformado quase num camisa 8. Ele atuava na linha de meio campo. Se você imaginar, não era um 4-2-4, o Di Maria não tinha comportamento de atacante. E aí, talvez entre um pulo do gato, para falar de um cara específico, Rafinha. Talvez, nós temos 4 caras que são muito talentosos, assim, e de muita grife, né? A gente tem o Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo e Neymar. Isso, obviamente, contando que vai estar todo mundo aí 100% fisicamente e tal, e imagino o Neymar esteja no ciclo de convocáveis do Ancelotti. Eu até falei sobre a história do jogo, para passar a informação correta, no meio de maio agora, já no dia 18, já tem que ser enviada a lista larga ali de até 50 e 60 nomes que a CBF tem que enviar. Provavelmente, por ainda estar focado no Real, o Ancelotti não vai agora participar diretamente dessa lista maior. Aí ele vai enxugar e fazer a convocação, de fato, dele para os jogos em junho. Quando eu falo do Rafinha e cito o exemplo do Di Maria, é que talvez, para acomodar os 4, o Ancelotti precise fazer esse movimento com o Di Maria, e com o Rafinha que ele fez com o Di Maria, e transformar talvez o Rafinha mais em meio campista do que qualquer outra coisa. Aí você fala, putz, mas não, como assim? O cara participando de mais de 50 gols na temporada. O Rafinha fez um papel por dentro em parte, né, do Barcelona do Hans Flick, depois voltou para o lado, está muito bem, mas passei ali pelo meio o tempo inteiro, tem um vigor físico enorme, ajuda muito no momento sem bola no Barcelona, até porque o Hans Flick exige isso. Então o Rafinha pode ser um cara impactado por essa adaptação. E aí eu imagino, se isso acontecer, né, por ter o Rafinha, por ter o Vinícius, que ele não vai abrir mão nem a pau. O pessoal, mas o Vinícius nunca jogou bem pela seleção, e esse papo, né? Ele já teve alguns bons jogos, eu acho que o Vinícius, a virada de chave ainda pode acontecer, e pode ser que seja com o Ancelotti, que transformou o Vinícius em outro jogador. Ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. O Vinícius, ele é titular da seleção brasileira. E aí eu imagino que o lateral esquerdo suba bem pouco ou quase nada. Então, eu não duvido que a gente tenha o retorno de um Alexandro, eu não duvido que a gente tenha o uso do Danilo como lateral ou como zagueiro pelo lado esquerdo, quase lateral. Né? Ele não quer mais, né? Ele agora se vê como um zagueiro, mas estou aqui só falando de situações que podem acontecer. Acho que o Carlos Augusto é um lateral esquerdo que tem muita chance de voltar a ter oportunidade, porque ele marca, por exemplo, ele marca melhor que o Di Marco, lá na Inter de Milão, que inclusive é finalista da Liga dos Campeões da Europa. Então, acho que o Carlos Augusto é um cara que pode voltar a ter chance. No lado direito, eu tenho algumas dúvidas se o Wesley continuará a ser chamado, mas imagino que num primeiro momento sim. Na zaga, claramente, quando tiver disponível, o Militão vai voltar, tem que ver em qual volúpia física, qual capacidade física o Militão vai voltar. Não é fácil, o Militão é um zagueiro muito físico, precisa disso, mas o Ancelotti já fez largos elogios ao Militão, já o colocou entre os melhores zagueiros do mundo. Então, assim, se o Militão estiver bem, o Militão vai jogar. E aí a minha dúvida é se ele joga ao lado do Gabriel Magalhães ou joga ao lado do Marquinhos. Olhando para a questão de hierarquia e do gosto e do apreço que o Ancelotti tem pelos experientes, eu arriscaria dizer que a zaga em algum momento da seleção pode ser Marquinhos e Militão. Entendendo que hoje o melhor zagueiro brasileiro na Europa, porque está ausente nesse momento, está lesionado, mas o melhor da temporada foi o Gabriel Magalhães. E eu tenho esta consciência, eu estou tentando fazer uma projeção aqui, pensando com a cabeça do Ancelotti. No meio-campo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Casemiro voltará a ser chamado. Voltará a ser chamado, e aí, ao lado dele, olhando para tudo que o Ancelotti já fez, o Ancelotti ele recuou o Pirlo no Milan, para ter um meio-campo que tinha
Pirlo, Seedorf e Gattuso. Era esse o meio. Em um outro momento, ele precisou fazer uma adaptação e usar o Rui Costa nesse diamante, né, no quadrado ali, no losango, usando o Rui Costa. Depois chega o Kaká, ele faz outras mexidas e coloca o Kaká de atacante, tá? O Rui Costa acaba perdendo espaço, até para o próprio Kaká. Então, você tem desenhos possíveis, mas o Casemiro voltará. O Ancelotti, olhando pelo Real Madrid, ele sempre teve ali e são duas coisas que o Ancelotti não abre mão, né? O controle das ações de meio campo, com e sem bola, e contra-ataques. O Milan dele tinha um contra-ataque muito forte, um jogo direto muito forte. O Real Madrid mais recente, nem se fala, tanto de 22 quanto principalmente o de 24. Então, são times que vão usar essa velocidade. Por isso, nomes como o Rodrigo, o Vini, o Rafinha, assim, dificilmente ele vai abrir mão, principalmente da capacidade, imagino eu, de um Rafinha, de ser esse meio-campista que também agride, desse meio-campista que também usa o corredor, e tem um poder de decisão muito grande, basta ver essa temporada. Então, imaginando imagino o Neymar sendo usado de falso 9. Não acho que o Ancelotti, apesar de ter usado ao longo, teve Benzema, teve o Crespo, teve o Inzaghi, teve o Shevchenko, o Richarlison no Everton, ele teve alguns nomes ali, mas eu acho que num primeiro momento ele vai sem um camisa 9 de ofício. Como ele tinha recentemente em 24, ele não tinha um camisa 9, né? Ele botou Rodrigo e Vini por dentro e tinha um espaço sempre muito utilizado pelo Bellingham ali. Se a gente pegar esse Real Madrid de 24, que tinha um 4-3-1-2, a gente pode ter a seleção com Alisson, Wesley, Marquinhos e Militão, imaginando todo mundo bem, Alexandro voltando ao lado esquerdo. Casemiro, aí eu acho que esse controlador de meio, esse cara que fica com a bola, que pode ser que o André ganhe espaço com o Ancelotti. E aqui a gente precisa entender o papel, mas eu acho que o Rafinha pode virar um meio-campista com o Ancelotti. Pode ser que isso aconteça. E aí esse seria o Neymar, e na frente, inicialmente, Vini e Rodrigo. Nesse 4-3-1-2, que, obviamente, sem bola, virava um 4-4-2, e aí fatalmente vai ter um movimento de troca sem bola do Neymar com o Rodrigo, ou do Neymar com o Vini, imagino eu mais Neymar com o Rodrigo. É óbvio que a seleção tem um desafio muito grande sem a bola. Esses jogadores vão precisar pressionar, vão precisar ter muita obediência tática. Os times do Ancelotti, assim, eram momentos, né? Mas também o Real não é um time que agride lá em cima numa pressão insana, como a gente viu o City fazer, ou o Barcelona, agora mais recentemente, o Liverpool, né? Tanto do Klopp quanto do Arne Slot. Essa marcação ela é um pouco menos agressiva, o que pode descansar mais os jogadores da seleção no sem bola, né? Uma marcação um pouco mais conservadora, sem ser tão agressiva quando perde a bola lá em cima. Isso pode acontecer. Então, eu imagino o Brasil desenhado mais ou menos assim. Eu tenho muita dúvida desse companheiro do Casemiro. Não sei se o Bruno Guimarães, ao lado do Gerson, eles tinham se entendido bem, mas esse desenho, eu acho pouco provável que ele siga existindo com o Ancelotti. Acho que os jogadores que atuam no Brasil vão perder espaço, infelizmente. Não sei se na convocação, mas no time titular. Já falei isso no outro vídeo e repito agora, não sei o quanto o Pedro segue no radar. Tem que ver o que vai acontecer com o Wesley na lateral direita, com o Gerson ali no meio campo. Tinham outros jogadores que vinham sendo convocados. O Estevão está fazendo agora o movimento de ir para o Chelsea, né, daqui a pouco. O papel do Endrick, como é que vai ser? Ele vai continuar lá sendo convocado? Vai ter o mesmo papel ali mais ou menos no Real Madrid, com a minutagem muito pequena. Já era mais ou menos o papel dele no Real Madrid, né? Então tem que ver. Uma figura muito importante no Real campeão dele foi o Kroos, né? De um controle de meio campo absurdo. Não tem esse jogador. E outro cara importante era o Valverde, que fazia 3, 4, 5 papéis. A gente também não tem muito essa figura, assim. O meia que pode virar ponta, que pode marcar, que pode ter intensidade, que, assim, no mundo ideal, e não tem a mesma característica, porque não é tão bate e volta assim, mas é um cara que pode marcar, que pode ser segundo homem, que pode funcionar como falso ponto e tal, seria o Paquetá, mas assim, tá muito desgastado, ninguém nem sabe o que vai acontecer com o Paquetá daqui para frente. Assim, o Gerson podia ser, pode ser, mas ele não tem a mesma intensidade, a mesma explosão do Valverde, então é difícil entender essa figura na seleção brasileira. Quem seria o Valverde? O Joeliton, por exemplo,
não tem nem metade da qualidade do Valverde. Então, assim, joga de outro jeito no Newcastle, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, assim, tem muitos desafios, mas num primeiro momento eu desenho mais ou menos a seleção dessa forma. Camisas tailandesas réplicas perfeitas, de extrema alta qualidade e no precinho. Primeiro link na descrição. Vamos lá, gente. Demorei, mas cheguei. Eu admiro, inclusive, a sua paciência e o seu carinho por esse canal, por vir aqui depois de provavelmente já ter escutado meio mundo sobre esse tema. Mas, talvez por um excesso de cautela altamente justificável, eu esperei o Ancelotti confirmar o atabalhoado anúncio da CBF. Digo que ele foi atabalhoado, que esse anúncio ele foi atrapalhado, porque não existe em nenhum lugar do mundo o contratante de um empregado ainda em atividade do atual contratante anunciar à frente da saída oficial, né? Assim, no mundo do futebol, isso acontece muito mais com o treinador do que com o jogador, mas inclusive com os jogadores, a despedida do clube atual, ela vem à frente do anúncio da nova contratação, né? Então a CBF colocou o carro à frente dos bois. O Ancelotti, na entrevista coletiva de hoje, estava visivelmente incomodado com essa situação que a CBF, que o Edinaldo Rodrigues o colocou. Mas, de qualquer maneira, é um anúncio muito, muito, muito importante. É um momento histórico para a seleção brasileira, é um momento histórico para a maior seleção de futebol do planeta e para um dos maiores treinadores da história do futebol. É um casamento muito bonito e é um golaço da CBF. É preciso admitir que há pelo menos um bonito gol dessa gestão do Edinaldo Rodrigues. As duas coisas podem coexistir. Um golaço para a seleção brasileira masculina e uma gestão terrivelmente corrosiva para a totalidade do futebol brasileiro, não apenas para a seleção principal dos homens. Então, é um golaço dessa gestão que é muito atabalhoada. Não é a primeira. Evidentemente, vem de uma linha que começa lá no Ricardo Teixeira de gestões da CBF que são muito centralizadoras, que flertam com algo ditatorial e com certo coronelismo, mas todos esses foram criticados devidamente e em alguns momentos a seleção teve muito sucesso em paralelo a gestões atabalhoadas. Uma coisa não garante a outra, veja o exemplo da Argentina com a federação e tudo mais. Então, vamos ver no que dá dentro de campo. Apesar da gestão do Edinaldo, a gente tem o Ancelotti e repito, um golaço. É o melhor treinador de futebol que chega na seleção brasileira em muito tempo, possivelmente desde Tele Santana. Certamente desse século, portanto, né, com todo respeito a Filipão, Tite, Fernando Diniz e outros, o Ancelotti ele pertence a outra prateleira na história do futebol, não só por conta de uma visão eurocentrista que certamente colabora por isso, né? O Ancelotti tem muitos títulos no futebol europeu, como tinha muitos títulos no futebol sul-americano, o Filipão, o próprio Tite. Mas o Ancelotti ele é multicampeão do que se tornou por conta de diversos fatores externos ao futebol, né? Globalização, capitalismo e tudo mais, o que se tornou o centro dos talentos, né? O Ancelotti ele é um treinador multicampeão. Ele é um treinador que conquistou as ligas espanhola, inglesa, italiana, alemã e francesa. Então testou a própria fórmula em diversos currais dentro do futebol europeu, que não é uma coisa só, evidentemente. Tem 5 taças da Liga dos Campeões, uma história de variação tática e adaptabilidade que são excepcionais. Isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, pelo menos na teoria. É um ótimo gestor de grupo, sabe lidar com jogadores de diversos pesos, de diversas idades. Vem de uma temporada ruim, é verdade, só que depois do que para mim foi a melhor temporada da carreira de Carlo Ancelotti como treinador, e isso diz muito, porque é essa carreira que a gente está falando aqui. A temporada passada pelo Real Madrid é maior do que as excelentes temporadas no Milan, do que já excepcionais temporadas na anterior passagem dele pelo Real Madrid. O que ele fez na temporada passada não foi nada além de incrível, cara. Ele perde o Benzema, melhor jogador do mundo naquele momento, perde 800 lesionados, é uma história repetida da atual temporada, é verdade, mas naquela foi um ineditismo, e ele conseguiu lidar muito bem e inventar um novo Real Madrid com um passo à frente de Bellingham para ocupar esse vazio deixado pelo Benzema e uma fluidez ofensiva muito bonita de se ver de Vinícius e Rodrigo. É óbvio que essa temporada não deu certo, ele perde o Kroos, ganha o Mbappé, tenta se virar dentro do que tinha na mão, não faz uma boa temporada, mas eu coloco os problemas do Real Madrid dessa temporada muito mais na conta do Florentino Pérez do que de Carlo Ancelotti.
Então, assim, eu não faço parte de um discurso possível, eu não escutei, mas eu estou projetando o que pode acontecer, de que a seleção brasileira pega um treinador em baixa, de que a seleção brasileira pega um treinador em curva descendente na própria carreira. Não acho isso, tá? Porque ontem o Ancelotti estava ocupando o próprio topo. E é um topo muito alto. Se vai dar certo, evidentemente é outra história, mas é um golaço. Muitas vezes, mais vezes sim do que não, golaços não terminam em títulos. Pode ser que esse golaço não termine em título de Copa do Mundo. A probabilidade é maior que não do que sim. Mas é uma escolha muito boa. O tempo vai ser curto, mas vai dar tempo de curtir. Saindo dos elogios para Ancelotti e para Insider, para alguns possíveis alertas, e eles são muito da minha visão, né? Alguns deles. O primeiro, acho que é muito óbvio para todo mundo, que é o desconhecimento do futebol brasileiro. Evidentemente, o Ancelotti não tem qualquer conhecimento que não seja raso, superficial, sobre o futebol brasileiro, porque isso nunca lhe foi exigido e ele vem de um centro que não se alimenta do nosso centro, né? A mão é a contrária por outros motivos que eu já citei aqui rapidamente no vídeo. Ele vai se interessar para conhecer? Ele vai comparecer a jogos do futebol brasileiro? Quanto tempo da vida dele ele vai passar de fato no Brasil? Ele entenderá a guerra do calendário do futebol brasileiro? Ele vai compreender as histórias dos clubes e as rivalidades? Ele vai trazer auxiliares para ou ajudarem e o informarem durante esse processo? Aqui no Reino Unido fala-se da chegada do David Ancelotti, que é o filho dele auxiliar no Real Madrid, como treinador do Rangers, né? Então vai estar aberta essa posição, talvez por própria vontade do próprio Ancelotti de querer trazer alguma figura ou algumas figuras históricas do futebol brasileiro para ajudá-lo nesse processo. Nessa esteira, qual o grau de envolvimento que o Ancelotti vai ter com o Brasil? Eu não falo daquela cena patética de certos políticos, principalmente coxinhas, que vão à feira comer pastel com o nariz torcido, né? Eu também não sonho, apesar de ser um sonho, de vê-lo jogando futevôlei com o Eric Johnson nas praias do Rio de Janeiro. Se puder acontecer, seria lindo, tá? Já estou contratando essa imagem aqui na minha imaginação. Mas não estou falando disso, mas uma aproximação genuína, assim, de um interesse. Será que ele vai ter interesse de entender como é o Brasil, como são os brasileiros, qual o momento que vive o país e a seleção brasileira? O Ancelotti falará português antes da Copa do Mundo? Não é um passo tão difícil, né? Ele fala diversas línguas, das matizes latinas principalmente, então acho que é um passo natural e até relativamente fácil para ele dar, mas haverá esse interesse? Ou ele, como treinadores que falam primariamente o idioma espanhol, vão ficar no meio do caminho meio preguiçoso? Até hoje não entendo como é que o Lugano não fala português, por exemplo, para citar um exemplo. Mas enfim, eu acho importante haver essa relação genuína. Não é o mais importante, mas acho que passa uma mensagem de aproximação, que aí eu entro no terceiro ponto aqui de um possível alerta que eu acho provável e que me incomoda, assim, que é esse possível e, repito, provável olhar de cima para baixo. A gente já teve experiências de treinadores europeus que volta e meia esbarraram nisso, né? O Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, desse olhar muitas vezes de colonizador, de a gente veio aqui para te ensinar. Vocês não sabem o que é esse esporte e a gente está vindo aqui para te ensinar. É uma linha muito tênue, tá? Porque de fato eles estão para ensinar, mas eles estão para aprender e para haver uma troca ali, né? É verdade que o Brasil é o principal país da história do futebol e também é verdade que esse principal país da história do futebol vive uma crise histórica e que na posição de treinadores a gente precisa muito mais nesse momento ouvir e escutar do que falar e gritar com treinadores de países que estão mais desenvolvidos nessa função do que a gente. Por conta de todo o ambiente tóxico do futebol brasileiro, sinto que a gente formou por muitas gerações treinadores que jogam para sobreviver e não para criar uma identidade, ou algumas identidades não têm tempo, né? Poucos jogos de mau futebol ou de maus resultados já são suficientes para que tudo seja colocado em xeque e treinadores entram nessa roda que não para, que é uma roda de autofagia no fim das contas, né? Você não desenvolve um treinador com tempo e liberdade para se desenvolver e aí esse cara entra nessa linguagem viciada e que perde cada vez mais rapidamente talentos para o futebol europeu, para Carlos Ancelotti da vida se desenvolverem com muito mais conforto, muito mais tempo e muito mais talento. Então também é natural que de lá venham treinadores mais capacitados. Mas não é só isso que explica por que temos muito mais treinadores argentinos
há muito tempo nas primeiras prateleiras do futebol mundial e não brasileiros. Eles vivem problemas ainda mais acentuados que os nossos, porque o Brasil é um dos que se alimentam dos talentos do futebol argentino e também dos treinadores. Então, enfim, tudo isso para dizer que, apesar da nossa posição pontual de fragilidade, seria importante que o Ancelotti não esbarrasse nesse olhar de cima para baixo. Também seria igualmente importante que a nossa voz, jornalistas inclusive, e talvez principalmente, não colaborassem para colocar combustível nesse tanque, né? De tratá-lo como se fosse o rei chegando na plebe, sabe? Então, enfim, eu acho uma linha muito, muito tênue, uma relação que talvez vá esbarrar em um extremo ou outro, mas eu estou curioso para ver como que isso vai desenrolar-se. Dentro de campo, como que o Brasil vai jogar? Eu não sei, porque o Ancelotti não é um treinador de um single, não é uma banda, não é one hit wonder, como eles chamam por aqui, né? Não é uma banda que só tem uma grande canção e nada mais. Ele tem várias canções diferentes, de estilos diferentes, que vão da árvore de Natal do Milan até esse ataque fluido que eu falei, sem Benzema, passando por uma potencialização do Benzema sem Cristiano, passando por uma tentativa de recomposição a Toni Kroos, mas não conseguiu. Enfim, são diversas versões. No Chelsea ele administrou muito bem o vestiário, que era uma bomba naquela época, ele consegue administrar aquilo muito bem. Não sei como que será o desenho tático, ou os desenhos táticos. O Ancelotti é um treinador que gosta de ter controle, que gosta de ofensividade, mas também sabe utilizar muito bem a transição. Foi assim com o Real Madrid. O Real Madrid, quando vinha contra um adversário que era dominante, como o City do Guardiola, conseguia contra-atacar, transicionar de maneira muito bonita e muito eficiente. Dentro da Liga Espanhola já era diferente, muito mais com a bola e com o controle do que sem o controle. Nessa temporada não deu certo no principal embate dentro de casa, foi estapeado diversas vezes pelo Barcelona, mas eu acho essa temporada muito mais atípica, repito, do que o todo recente do Carlo Ancelotti. E aí eu gosto de eleger aqui, quero eleger quatro tópicos em relação a possíveis convocáveis, selecionáveis. O grande vencedor para mim chama-se Casemiro, porque é um jogador que injustamente foi abandonado pelos projetos de diversos treinadores pós-Copa do Mundo, e é um cara que, além de ser da confiança de Ancelotti, está jogando muito bem. Então Casemiro, eu acho que ele sai de uma franja de convocáveis para o centro desse projeto, possivelmente até com a braçadeira de capitão. Vamos esperar para ver. Pressionado Vinícius Júnior, porque ele ganha um presente agora na seleção brasileira, que é ter também na seleção o grande treinador da própria carreira no Real Madrid. É o Carlo Ancelotti, com a colaboração, claro, central do próprio Vinícius, que transforma o Vinícius de um jogador questionado e maltratado pelo Zidane no Real Madrid em uma estrela do futebol mundial, eleito melhor pela FIFA, pelo FIFA The Best. Então, agora não tem desculpa para o Vinícius. Por isso que eu coloco como pressionado. Ele também é vencedor, mas ele também é pressionado, porque não há desculpa agora com o Ancelotti para ele não entregar na seleção brasileira pelo menos algo próximo do que ele entregava e entrega no Real Madrid. Para mim tem um perdedor, em teoria, com muito cuidado para usar essa palavra, que é o Endrick. O Endrick, não sei se muito por conta da hierarquia que o Ancelotti gostava de valorizar no Real Madrid, e talvez isso não existe na seleção brasileira, porque a seleção precisa muito mais do Endrick do que o Real Madrid, com o Mbappé. Talvez, então, essa minha leitura de perdedor ela seja falha, mas antes de entender se ela é falha ou não, existe essa minha leitura de que o Endrick, muitas vezes, com broncas públicas do Ancelotti, ele não conseguiu ter espaço. Ele já não teria espaço, era normal ele não ter tanto espaço na primeira temporada no time que acabou de ganhar o Mbappé, ele tinha vencido tudo na temporada passada, mas eu senti que o Ancelotti teve alguma questão com o Endrick. Repito, pode ser uma leitura falha à distância, mas eu não sei até que ponto isso será transportado para a seleção brasileira e o quanto que o Endrick, que para mim deveria ter prioridade na posição de 9, batalhando ali com o Pedro do Flamengo, e não vejo muito mais, talvez o Richarlison, mas para mim o Endrick é um talento potencialmente geracional e que deveria ser tratado como tal na seleção brasileira. Ele talvez tenha na figura do Ancelotti um problema. Posso estar errado. E tem a grande incógnita que é o Neymar. O Ancelotti é um cara que soube lidar com grandes estrelas ao longo de toda a carreira,
potencializou diversas delas, mas o Neymar, a gente não sabe se ele será um jogador profissional apto a praticar a própria profissão na Copa do Mundo. E o quanto que ele terá um comportamento no dia a dia, ainda que convivendo com lesões, para que ele chegue bem na Copa do Mundo dentro das próprias possibilidades, e como que o Ancelotti vai ler toda essa situação. Tenho muita curiosidade também para saber. Mas é uma curiosidade cada vez menor, porque por mais que seja lindo imaginar uma seleção brasileira com o Neymar jogando bem, essa realidade ela está cada vez mais distante, porque o Neymar não pode ser um processo central. Hoje não existe Neymar. Hoje existe o tal Neymar hipotético. Hoje existe uma projeção do Neymar. Acho importante que o Ancelotti trabalhe para aproximar essa projeção da realidade, mas que a peça central seja quem esteja de fato no tabuleiro, e não quem esteja fora. Então é isso. Então aqui meus primeiros pensamentos sobre o Ancelotti. Obrigado pela paciência. Estamos diante, repito, de um momento histórico. Em uma crise muito grande da maior seleção da história do futebol, a gente traz um treinador de ponta a nível mundial. Isso é animador. Isso é revigorante. Vamos ver como que portará-se Carleto dentro desse liquidificador de sensações e de realidades que é o futebol brasileiro e o Brasil. Vai jogar futevôlei com o Eric Johnson, vai, por favor. O amor venceu. E Kaká está chegando à seleção brasileira. O casamento finalmente terá um final feliz. E o jovem Ed conseguiu. Sejamos muito justos aqui, né? Aliás, vocês não vão... Sempre tem uns trouxa, né? Ah, quer dizer que o Edinaldo traz o Ancelotti e o Jorge some. É verdade, né? Inventei que eu tava com a voz fodida. Primeira coisa aqui, reconhecer e dar os parabéns. Certo é certo. Justo é justo. Ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, como eu costumo dizer. Dar os parabéns ao jovem Ed, os parabéns à CBF pela contratação do Carlo Ancelotti. Porque, como eu sempre digo aqui, a principal seleção do mundo precisa mirar sempre, buscar sempre os melhores profissionais do mundo. Os profissionais que estão no topo. E Carlo Ancelotti está saindo do maior clube do mundo. Outro dia estava sendo campeão da Champions. Então, o Real Madrid, como maior clube do mundo, e a seleção brasileira como maior seleção do mundo, enfim, são entidades que deveriam sempre abrigar os melhores profissionais. Então, apesar de ter errado muito no processo, apesar de toda aquela exposição em 2023, aquela brincadeira que a gente sempre fez aqui do mico que o Edinaldo pagou, né? O jovem Ed, abandonado no altar, esperou. Primeiro, uma piscadinha, foram 2 momentos, né? Em 2023, a piscadinha que o Ed achou que já era um sim de casamento. E aí encomendou o buffet, organizou a festa, convidados, mandou os convites bonitos, comprou aquele terno lindo, chegou no altar, onde está a noiva? Kaká não veio. Porque Kaká não tinha dito sim que ia casar, não tinha topado o casamento. E agora, em abril de 25, ficou aquela de... cadê? De novo? Vai acontecer de novo? Vou tomar um não de novo? Então, essa exposição ao constrangimento que a principal seleção do mundo, a seleção mais vitoriosa em Copas, sofreu, foi algo que eu critiquei demais. O processo, ele foi muito mal conduzido, o que já era de se esperar, né, diante da baixíssima qualidade do gestor que está lá, né? Agora, a escolha, o nome, o objetivo, gol de placa. A CBF tinha mesmo que ir atrás do Carlo Ancelotti. Inclusive no vídeo que eu fiz sábado, ainda com um pouco mais de voz até do que hoje, mas também já estava ficando ruim, que ferrou tudo sábado, foi já nesse processo aí de laringite, mal curada e tal, ter narrado Mirassol e Corinthians no sábado à noite no YouTube da TNT Sports. Aí foi um esforço supremo que acabou com a minha voz. Domingo, dia das mães, eu não consegui mandar um áudio para minha mãe para dar feliz dia das mães, porque eu não tinha voz para dar bom dia. Tava nesse nível. Mas voltando, como vocês sabem, eu não perco o fio. No vídeo do sábado eu cheguei a falar, olha, vocês podem resgatar aqui, foi o último vídeo antes dessa pausa forçada aí. Olha, o nome é bem escolhido.
O nome é um baita de um acerto. Tem que buscar esse cara. E por N motivos, né? Nós precisamos de um técnico estrangeiro, faz tempo. Precisamos de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de filosofia de trabalho. Precisamos de uma série de inovações que os técnicos brasileiros não foram capazes de trazer. E olha que aqui está um cara que elogiou, que entende que o saldo do trabalho do Tite foi um bom trabalho. E eu disse isso em todas as ocasiões. Enquanto o Tite estava empregado, quando o Tite foi embora da seleção brasileira, quando perdemos a Copa, quando chegou o Diniz, quando chegou o Dorival, o tempo todo eu faço questão de reforçar isso. O Tite fez um bom trabalho na seleção brasileira. Era uma seleção que você podia achar bonita ou não, mas ela tinha uma cara. Olha, a seleção joga desse jeito. Pois bem, era a cara do Tite. Era uma seleção equilibrada, era uma seleção competitiva, era uma seleção sólida defensivamente, com o Dorival Júnior o Brasil era uma água. Aliás, o Corinthians do Dorival é gol todo jogo, hein? É um problema que na seleção ele enfrentou, no Flamengo, campeão da Libertadores, ele enfrentou e está enfrentando agora no início de trajetória do Corinthians também, né? O Corinthians é um clube, uma equipe com uma defesa muito vulnerável desde o início do ano e traz agora um treinador que tem encontrado problemas para trazer solidez defensiva aos seus times. Enfim, são as escolhas. É como se escolhe treinador geralmente do Brasil. Quem está disponível? Ah, o Dorival está desempregado, ele saiu da CBF. Vamos lá, vamos ligar para ele. Encaixa, é o que a gente entende como filosofia, modelo de trabalho, o que a gente está buscando. Ah, não sei. Traz o cara, que o cara é bom. É mais ou menos assim. Então, voltando, sem dar tantas voltas assim, o nome é excelente. Agora, eu não tenho garantia nenhuma que vai dar certo, tá? Porque aí também é o seguinte, né? Não deu certo com o treinador brasileiro, não deu certo com o treinador campeão, não deu certo com o treinador medalhão. Pega aí, 2010. Vou pegar os ciclos mais recentes. Eu nem vou falar de 2006, que 2006 foi o famoso bunda lelê. Bunda lelê de Vegas, mulher de jogador do campo, a farra, a zona. Ninguém tava muito aí pra seleção, não. 2010, um treinador inexperiente, mas que fez um ciclo sólido, que era o Dunga. Não deu certo, entrou numa de nós contra eles, conflito com todo mundo, briga com todo mundo, não deu certo. 2014, Copa do Mundo no Brasil, o que faz o Marinho? Vou trazer o escudo, Filipão e Parreira, pau neles, se não der certo. E não deu mesmo, e a seleção fez uma Copa ruim, muito ruim, uma façanha o Brasil ter chegado à semifinal em 2014, o Brasil era para ter caído nas oitavas já. O Brasil fez uma Copa ruim, do início ao fim, em 2014, culminando no 7-1, que é o maior vexame da história dos esportes, na minha opinião. 18 e 22, um meio ciclo do Tite, depois um ciclo completo, muito bons a meu ver, porém fracassando nos objetivos principais. Então veja, treinadores de status diferentes, estilos um pouco diferentes de um para outro, de condução, de grupo, até de ideia de jogo, porém o resultado foi o mesmo. Aí agora você tentou Diniz, que é uma proposta totalmente inovadora e que para um ambiente de seleção com tempo escasso não dá muito certo, geralmente não dá muito certo e não deu na seleção. Tentou Dorival, que é diferente, né? De Tite, por exemplo, de Filipão, né? Uma proposta mais ofensiva, também não deu certo, então nada tá dando certo com os que temos aqui. Então tá na hora de buscar um técnico estrangeiro. E se você tá buscando o técnico do maior clube do mundo, por mais que essa temporada não tenha sido uma brilhante temporada do Real Madrid, eu acho que é uma temporada explicada por encaixe de um jogador novo do nível do Mbappé, perdas importantes, perdas para DM ou fins de ciclo como o do Toni Kroos, né? E também erros do próprio Ancelotti. Mas eu acho que ele não é o único responsável, talvez nem o maior responsável pela temporada ruim que fez o Real Madrid. Então a seleção brasileira está buscando um treinador que, por mais que a temporada não tenha sido boa, ainda está no topo do mercado. Você está tirando o cara do Real Madrid. Ele tinha mais um ano de contrato com o Real Madrid. Então é um acerto. É um golaço do Edinaldo, que só estava fazendo gol contra, que só estava tomando 7-1. É um golaço. Eu não esperava mais que isso fosse acontecer. Eu não acreditava. Disse aqui, não vai acontecer, gente. E ainda acho. Eu usei até a expressão, fujo de nada que eu falei não, gente. Aqui eu vivo de projeção e análise. Às vezes você vai concordar com a minha análise, às vezes você vai discordar, às vezes eu vou fazer uma projeção que vai se confirmar, às vezes eu vou errar. E nesse caso eu errei, porque eu achei que o Ancelotti jamais trabalharia com alguém do nível do Jovem Ed. Jamais! Para mim, ainda são água e óleo. Porém, em condições contratuais muito vantajosas, você faz até um esforço. 5 pau de salário,
carro blindado, mansão, avião à disposição para voltar à Europa quando quiser, sem a necessidade talvez de morar no Brasil. Aí você fala, pô, beleza. Aí eu até tento misturar a água e o óleo. Eu acho que isso pesou na decisão do Ancelotti. Ele sabe quem é o Jovem Ed, ele sabe como é o ambiente político da CBF, do futebol brasileiro, mas ele pensa, pô, vai valer a pena, né? Já que os caras me querem tanto, e eu sei que o ambiente lá, que a situação lá não é das melhores, eu vou enfiar a faca e girar. E foi o que ele fez. E a CBF aceitou as condições, até porque a CBF tem muito dinheiro. Esse salário do Ancelotti aí, pra CBF, é nada. Pra quem paga a mesada de 215 mil pra presidente de 27 federações no Brasil, né? Pô, bobagem, né, seu Ed? Bobagem. Então, eu não acreditava, mas também eu refleti sobre um ponto, né, que até alguns inscritos comentaram comigo. Jorge, pensa no seguinte também, né? Se todo profissional do futebol recusar propostas porque o dirigente A ou o dirigente B não são, né, de alto nível, esse cara não trabalha. E é verdade, porque o futebol ele tá infestado de maus dirigentes. É uma verdade. Eu parei para refletir e falei, caramba, tem sentido essa reflexão, essa análise que muita gente está fazendo. Então, acho que o Ancelotti pesou nisso. Tapou o nariz e falou, tá bom. Tem o Jovem Ed lá, tem um ambiente político, jurídico, ainda incerto. O Jovem Ed antecipa o anúncio para segunda-feira porque ele está preocupado com a história da assinatura do coronel. Segunda-feira estava marcado o depoimento. Ah, não, o Coronel Nunes não tem condição de saúde, marca para outro dia e tal. Ele assinou ou não assinou o acordo no STF que manteve o Edinaldo no cargo? Essa assinatura foi falsificada ou não foi? Ele tinha condições cognitivas para fazer a assinatura naquele momento? Ele que infelizmente está tratando de um tumor do cérebro nesse momento? Então, a qualquer momento, ontem entrou, o Fernando Sarney entrou com mais um pedido de afastamento do Edinaldo do cargo. E também usando o acerto com o Ancelotti como uma justificativa. Então, assim, eu acho que a gente tem que festejar a chegada de um profissional desse nível, de um técnico estrangeiro. O Brasil precisa de um trabalho diferente, de uma condução diferente do seu campo no quesito seleção. Uma tristeza para quem defende reserva de mercado, para quem está muito incomodado com a vinda do Ancelotti, mas assim, tenta morder o cotovelo, as costas, faz alguma coisa aí, porque você vai brigar com a realidade? O estrangeiro chega aqui, o Abel Ferreira chega aqui e faz o que faz, o Jorge Jesus chega aqui e faz o que faz, o Arthur Jorge fica aqui 9 meses e ganha o maior título da história de um clube. 9 meses ele ficou, hein? E o Botafogo ganhou o maior título da história. E o Ancelotti vai chegar aqui, tomara que faça um grande trabalho. E numa esteira de treinadores estrangeiros, de bons trabalhos de treinadores estrangeiros, que deixam essa ponta de esperança no torcedor da seleção brasileira. É uma esperança, é um acerto. Agora também é aquilo que eu falei no início do vídeo. Se não der certo nem com o Ancelotti, meu amigo, aí reseta esse negócio, refunda, muda o nome, muda as cores. Alô, Nike, quer fazer o vermelho aí? Muda a cor. Aí, meu amigo, não sei. Que se nem com o Ancelotti rolar, eu não sei. O contrato dele é até 26. Eu acho que em um ano a coisa pode encaixar em uma equipe ser campeã da Copa. É uma Copa, é um torneio curto, 7 jogos, 30 dias. Ok, é possível. Mas eu acredito em processos. Eu acho que é muito mais difícil você conseguir isso num time que hoje não tem muita coisa, não tem muito legado deixado pela comissão técnica. É muito mais difícil você conseguir isso em um ano do que em 4. Do que se você tem um ciclo completo. Mas eu não descarto. Como eu também disse no vídeo do sábado, muitas vezes o futebol, a vida, premia incompetentes, ou premia menos competentes, ou pune aqueles que são competentes demais. Ainda mais o futebol, o esporte onde o imponderável aparece tantas vezes. Enfim, aguardemos. Mas olha, quem diria? Eu não acreditava, talvez você aí do outro lado também não acreditasse. O Jovem Ed conseguiu. Agora, precisamos saber se o Jovem Ed vai conseguir se manter no cargo. Os próximos dias ou próximas semanas vão reservar pra gente muitas emoções nesse sentido. Você pode ter absoluta certeza. Camisas tailandesas réplicas perfeitas, de extrema alta qualidade e no precinho. Primeiro link na descrição.